Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h42, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Hoje é o dia do quadro Mexa-se com Saúde. Está aqui no estúdio já o médico do esporte, cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gibim. Dr. Rodrigo, bom dia. Mais uma semana, obrigado pela presença. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar de um tema que é de bastante interesse, né, da população em geral. Você nem gosta também. E também que nem é minha área de dedicação, né? Então vai ser bastante interessante aí esclarecer algumas dúvidas e trazer um conhecimento mais pautado em ciência mesmo. O que é a hipertrofia, doutor? Joia. Então a hipertrofia muscular é um processo que a gente considera um processo anabólico, né? Ou seja, é a partir de moléculas mais simples formar moléculas mais complexas, né? Que levam a digamos assim, a uma estruturação da musculatura no caso da hipertrofia muscular, né? Então, diferente do catabolismo, que é um processo de degradação de moléculas complexas em simples, o anabolismo é um processo que, a partir de moléculas simples, se geram moléculas complexas. No caso, os aminoácidos gerando proteínas. E no caso da musculatura, proteínas que a gente chama de proteínas contráteis, proteínas que vão fazer a musculatura contrair, tá? O processo de hipertrofia, ele acontece mediado pela sinalização do exercício físico associado a um ambiente energético, né? Um ambiente nutricional que permite essa via de anabolismo, através de mecanismos hormonais endógenos, hormônios que a gente produz, tá? Esses hormônios, principalmente envolvidos no anabolismo muscular, são particularmente os hormônios sexuais, né? O estrógeno, predominantemente na mulher, a testosterona, também presente na mulher, mas mais predominantemente no homem, né? Outros hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o GH, intermediado por um outro, digamos assim, subproduto, que é o IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, e a própria insulina, né? Então, a insulina, no caso, tem um papel fundamental, ele é o hormônio que a gente considera mais anabólico que existe, tá? Porque ele faz a captação da glicose, né, da glicemia, da glicose circulante para dentro da musculatura. Em última análise, se a gente só tem hipertrofia, se a gente tem energia, tá? E se a gente tem essa sinalização indicada pelo exercício. Agora, qualquer exercício leva a hipertrofia? Sim, qualquer exercício leva a hipertrofia, de maneiras diferentes. Tem que ter um limite? A questão não é tanto o limite, óbvio que todo o excesso pode ter um desbalanço entre a necessidade de energia vinda do exercício e a oferta com alimentação, né? Então, um excesso de treinamento pode ter esse desbalanço, assim como uma carência nutricional pode gerar esse desbalanço. Então, essas coisas têm que ser ponderadas. Mas falando em termos do exercício, né? Então, a gente tem diferentes modelos de exercício, geram diferentes adaptações na musculatura, mas todas elas sinalizam para um processo de hipertrofia. Vou dar um exemplo. Um atleta de corrida de intermediária distância, longa distância, ele tem mais hipertrofia muscular que a população em geral, mas ele tem menos hipertrofia muscular, por exemplo, do que um cara que treina musculação, certo? Então, o que a gente tem por definição? Diferentes modelos de exercício levam a diferentes adaptações musculares, consequentemente diferentes melhoras na aptidão física. E a aptidão física, quando eu falo em aptidão física, nessa melhora da execução dos movimentos, né, de ter essas melhorias musculares, eu não estou falando só na performance esportiva. Eu estou falando de fatores em saúde, né, são aplicáveis em saúde. Então, se eu quero gerar hipertrofia muscular no sentido de ganhar massa muscular, né, ganhar massa muscular em volume muscular, o principal modelo de exercício que nós temos é o treinamento de força, ou seja, a musculação, tá? Então, por isso que a gente fala na musculação, se o objetivo é volume muscular, massa muscular, né, ter essa aptidão muscular global, a musculação é o modelo mais eficiente, tanto por uma situação mais estética, quanto por uma situação mais aplicável em saúde. Então, eu preciso combater, por exemplo, a perda de massa muscular do envelhecimento, que foi o que a gente falou na semana passada, a sarcopenia.
Tá? Então, necessariamente, para combater a sarcopenia, como eu tenho esse modelo mais eficiente de exercício para ganhar ou preservar a massa muscular, no caso da musculação, eu preciso da musculação no idoso. Né? Então, outros modelos de exercício vão gerar um certo estímulo muscular, mas não tão eficientes quanto a musculação. Existem pessoas que são mais suscetíveis a ganhar massa muscular do que outras? Existe um fator genético interessante, tá? Muitas pessoas associam esse fator genético a níveis de testosterona, tá? Níveis hormonais, que isso não é real, tá? Mas pode ter um mecanismo envolvido no sentido de ter mais receptores geneticamente mediados aos hormônios, e aí esses hormônios ficam mais eficientes. Então a genética é preponderante nessa questão de ganho de massa muscular. Sexo biológico? Oi? Influencia? Sexo, por exemplo, homem e mulher? Proporcionalmente, o homem sempre tende a ter uma constituição corporal com mais massa muscular do que a mulher. Tá? Mas se a gente fizer a equivalência em termos de progressão de carga com exercício e ritmo de ganho de massa muscular, isso é muito equivalente. Tá? Então, o homem sempre vai ter mais, mas o ritmo de ganho é similar com os mesmos estímulos. Tá? No processo de hipertrofia, o ganho de massa muscular não necessariamente é sempre estético. Tá? Se eu preciso de uma oferta energética maior, né, existem pessoas que, com essa oferta energética maior, vão juntar mais gordura também. Né? Então, elas têm uma certa... ganha massa muscular, mas ganha gordura também. Então, pensando na ideia da estética, vai ficar aquela ganho de massa muscular escondido embaixo da camada de gordura. O que não é estético. Né? O que a gente chama de estético é definição corporal, que presume baixo percentual de gordura e ganho de massa muscular. E aí talvez seja mais interessante essa sua pergunta, no sentido, ganhar mais? Talvez não seja ganhar mais, talvez não sejam pessoas em que o metabolismo dessas fontes de energia seja, digamos assim, mais acelerado, tá? Então ela tem uma grande sensibilidade à insulina, que são aquelas pessoas que comem mais livremente, comem grandes quantidades e não engordam, tá? Diferente de aquelas outras pessoas que às vezes não comem tão exageradamente e têm mais facilidade em ganhar gordura. Então, nesse sujeito que come e não ganha gordura, eu tenho uma liberdade muito grande de trabalhar com limiares de fonte energética grande, que se ele se dispuser a treinar bem, ele vai ter uma sinalização muscular para hipertrofia muscular sem ganhar gordura. E aí ele fica estético. Então ele talvez nem seja tão grandão, mas ele fica desenhado. Né? Então esse que é um jogo interessante aí que a gente tem que fazer, que obviamente tem a ver muito com o que a Ju falou dessa questão da genética, da individualidade biológica. Por isso que é muito perigoso, né? Voltando também num outro tema, a abordagem dos coaches, né? Que em geral não individualizam, não personalizam o processo. E aí faz um pacote igual para todo mundo, né? Geral, uma né? dieta geral aí, come tanto de arroz, tanto de frango, tanto de não sei o que lá, né? E aí não identifica um tipo de resposta específica daquele indivíduo. E aí, obviamente, pode não chegar no resultado esperado. Seria o ideal se todas as pessoas pudessem se utilizar da medicina preventiva. Com certeza. Né? Independente do país onde mora, enfim, da idade que tenham. Mas uma pessoa que vai até o médico por uma série de problemas, vai no clínico geral, a pessoa de mais idade vai no geriatra. Hoje em dia, a recomendação desse geriatra para que faça uma atividade física, ela mudou o tipo de indicação? Faça uma atividade física, faça uma caminhada. Hoje em dia é mais específico o clínico geral ou o geriatra, ele passa mais especificamente qual é essa atividade? Infelizmente, Márcio, embora tenha sido mais divulgado, né, mais midiático a questão do exercício físico, dessas questões de variantes do exercício físico gerando benefícios específicos no processo de saúde e doença, a medicina esportiva, de uma maneira geral, ela não faz parte do curso de graduação em medicina. Tá? É uma briga aí que todas as instituições tendem a ter, nós também temos aqui, mas nós temos o apoio da diretoria, então possivelmente a gente vai entrar como disciplina optativa, tá? Mas não faz parte da grade curricular do médico em nenhuma fase da sua preparação. Tá?
nem na graduação, nem na residência médica, nem na pós-graduação, a menos que seja algo de interesse pessoal, estudo próprio. Tá? Então, o médico, em geral, ele tem o conceito de que fazer exercício é bom, faz parte da mudança do estilo de vida, como a população em geral tem. Mas, na hora de orientar exercício físico, boa parte dos médicos não sabem o que orientar. Tá? E aí fica na generalidade. Todo mundo conhece alguém que foi em algum médico e falou: você tem que fazer hidroginástica, você tem que fazer caminhada, ou você tem que fazer exercício físico. Então a gente lida bastante na medicina esportiva, na capacitação de outros colegas médicos, na ideia de trazer o conceito, em vez só da presunção da necessidade do exercício físico, saber orientar, para o paciente não ficar com aquele ponto de interrogação. Tá? Para isso, não precisa de iniciativas muito técnicas e atrás de informações muito precisas. A gente tem recomendações gerais de exercício físico em processo de saúde e doença, no envelhecimento, enfim, para a população adulta geral, que são norteadas ali pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva, mas que tem um padrão do nosso Ministério da Saúde também de orientação. Tá? E não é muito difícil. Né? A ideia é, para a saúde em geral da população, seria atividades aeróbicas, né? Atividades predominantemente aeróbicas, uma caminhada de moderada intensidade, que é aquela que dá desconforto para conversar, que você não conversa tranquilamente, em torno de 100 do exercício predominante, então algo perto de 3 vezes por semana, né? Totalizando ali em torno de 150 minutos diários. Tá? Então, 150 minutos semanais. Tá? Associados a treinamento de força, musculação, pelo menos 2 vezes por semana, tá? De 2 a 3 vezes por semana, e associados a treino de alongamento e flexibilidade, tá? Que aí já pode ser associado também à musculação, né? Para melhor articular, enfim. Então, esse modelo, juntando esses estímulos diferentes de exercício físico, seria a recomendação mais genérica. Agora, lógico, eu tenho uma situação mais específica, por exemplo, hoje a gente tem evidências para doença reumatológica que cursa muito com dor articular, né? Por exemplo, artrite reumatoide, por exemplo, até a fibromialgia, que a musculação é um modelo mais eficiente. Então, a gente pode virar um pouquinho esse jogo, ter um pouquinho do condicionamento aeróbico, mas privilegiar a musculação, ou até usar a musculação como ponte, né? Porque a musculação é o que eu falei da autonomia ali, da situação de você conseguir gerir o movimento, né, com segurança. Então tem aparelhos desenhados, o aparelho é ergonômico, não vai ter risco de queda de carga, não preciso de equilíbrio, eu consigo titular a progressão de carga de acordo com a limitação da articulação da pessoa, por exemplo, de um idoso frágil, de alguém que tem muita dor articular, até ter uma melhora global dessa pessoa e conseguir inseri-la, por exemplo, numa bicicleta ergométrica, numa esteira, numa caminhada na rua, que tem também as situações que a gente discutiu na semana passada das más condições do calçamento, das ruas, enfim, com risco de queda em algumas populações específicas, né? Então, dá para buscar essas informações. As doenças específicas também têm recomendações, por exemplo, Sociedade Brasileira de Obesidade tem a recomendação de exercícios para emagrecimento, Sociedade Brasileira de Diabetes tem a recomendação de exercícios para o diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial tem a recomendação de exercício para pacientes hipertensos. Então, a fonte existe, tá? Mas não são todos os médicos que sabem orientar adequadamente a prática do exercício físico. Pena, ia facilitar para todo mundo, né? Lembrando que, né, é aquela coisa, a ciência do exercício, de uma maneira geral, ela é multiprofissional, interdisciplinar, transdisciplinar, né? Digamos que a invasão diária, o médico prescrever uma sequência de exercícios físicos. Eu posso orientar o modelo, né? Mas eu vou recomendar o exercício supervisionado, né? Existe também um medo ali, às vezes, dos profissionais de educação física, se o médico souber muito de exercício, tipo um roubo de área. Não é isso, muito pelo contrário. Vai incrementar a educação física. Claro. Eu preciso do profissional de educação física. Eu posso dar a recomendação, você vai fazer musculação, né? Mas a seleção de exercícios, a sequência, a progressão, não tem como eu fazer a orientação, uma vez que eu não estarei presente na execução, no acompanhamento. No acompanhamento do paciente. Então a ideia é isso, ser interdisciplinar, transdisciplinar e incrementar a ação de todos os profissionais envolvidos no exercício físico. Gente, que legal esse tema, hein? Hipertrofia, o assunto de hoje com o Dr. Rodrigo Gibim, médico do esporte, cirurgião vascular, aqui no primeiro Jornal da Prever FM.
Muito obrigado. Semana que vem, vamos falar assim sobre academia, né? Como eu devo me comportar numa academia? Estou entrando a primeira vez ali, eu fico olhando, falo, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter esse acompanhamento por parte do profissional, eu quero o personal, mas eu não quero, eu sou a primeira vez, eu sou o calouro da academia, como eu devo me comportar? Bacana, vamos Legal, sim, né? vamos sim. Muito obrigado, viu, doutor? Bom início de semana, obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço a audiência de todos e espero ter contribuído aí também com informações relevantes para a população. Sempre. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.